Glória a Deus, glória a Deus. Gálatas capítulo 6, verso 14. Para quem tem a Bíblia do culto, a nossa Bíblia do culto é a página 264 do Novo Testamento. Gálatas 6, capítulo 14. Nós leremos um versículo da Santa Palavra de Deus. A Bíblia diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus, que essa palavra seja realidade em nossa vida, assim como nós aprendemos e testificamos que é realidade na vida do nosso pastor. Eu convido você mais uma vez curvar sua cabeça comigo e orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo hino que nós entoamos aqui, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos, pela adoração que nós vamos entoar. Senhor, nós já te agradecemos pelo recebimento, Pai. Muito obrigado. Pai, nesse momento específico, eu peço pela vida de cada um aqui. Senhor, que esse culto venha ficar marcado na vida de todos, e que seu Santo Espírito venha fazer morada em nós, e que verdadeiramente nós sejamos crucificados para o mundo, e que vivamos somente para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos adorar a Deus? Equipe de louvor, louvando a Deus com um louvor.
apenas quantos têm motivos para ser grato aqui nessa noite? Glória a Deus, nós somos gratos. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus e pedir que Deus venha usar seu servo, né, nas suas mãos e trazer para nós nesta noite o alimento do céu, né, irmãos? Glórias a Deus, e que Deus venha abençoar o nosso presidente. Oramos. Querido Deus, querido Pai, neste momento nós oramos, apresentando, Senhor Deus, o Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra neste momento. Usa ele, Senhor Deus, como canal de bênção. Usa ele, Senhor Deus, aleluia, como um grande instrumento aqui para nos abençoar através da Tua palavra. Papai querido, assim nós oramos e pedimos a Tua graça e as Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amados, paz do Senhor. Sentai-vos, por favor. Como é bom estar aqui, viu? Puxa vida, mas tem lugares que a gente vai porque tem que ir. E outros lugares que você vai porque você tem prazer de ir lá. E um dos lugares que eu tenho prazer de estar é aqui no Cajuru. Sempre reunido e, embora eu tenha o meu presidente lá, e sempre quando eu posso, nós estamos juntos, mas são muito aberto com o pastor Davi, eu e minha casa. Nós louvamos e nós nos encontraremos no Ebom, se o Senhor assim permitir, tá? Vai, tá lá reservado, lá no Ebom, né? E eu quero louvar a Deus pelo pastor, pelos pastores que estão aqui, alguns amigos que a gente revê, pastor de Foz do Iguaçu, se não me engano, a pastora, todos os nossos irmãos, e louvar a Deus também pela vida dos que me acompanharam, que estão ali, a Marli, e pastor Cláudio, diaconisa Mari e o diácono Rude, que são nossos pais de arma. Deus abençoe. Senhores, seremos bastante sucintos, mas um tanto objetivo, porque quando eu entro aqui, parece assim, que repousa sobre o meu ombro, aquela coisa, ó, você vai ser boca de Deus, você vai profetizar. Então eu fico assim pensando, é uma festa de aniversário, né? E normalmente os aniversários são mais engessados, é ou não é? É ou não é? É mais engessado, porque lá nos meus aniversários, eu falo assim, pelo amor de Deus, não engessa o aniversário. Por favor, deixa Deus descer. Deixa Deus fazer, deixa Deus falar com a gente, né? O aniversário, o melhor aniversário do mundo é quando Deus está presente nesse aniversário. E aonde Deus está presente, até a tristeza salta de alegria. Eu quero deixar um versículo aqui a todos, enquanto vocês abrem, por favor, em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Você vai olhar e vai falar assim, puxa vida, que versículo é esse para o aniversário do pastor? Pois é, eu normalmente vou ministrar para o pastor, mas vou ministrar para você também, que está aqui. Então eu acho que a palavra vai ser para cá e vai ser para lá também. Tem que ser assim, porque aí engloba todo mundo, tá? Gênesis capítulo 50, versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, ele estava morrendo aqui, a ele na morte dele, já nos últimos suspiros aqui, ele está dizendo, olha, certamente vos visitará Deus, e prometam para mim agora, vocês farão transportar os meus ossos daqui. Esse é o versículo 25. Eu preciso, ainda no versículo 26, ele ler dizendo, e morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e colocaram no caixão. Aonde estava esse caixão? No Egito. Bom, eu preciso fazer uma ponte para você entender o que eu quero dizer nessa noite. Se você for lá em Josué capítulo 24 e versículo 32, você vai perceber que essa promessa foi cumprida. Josué 24, 32, eu vou aproveitar que está lá no telão para me ganhar tempo e não procurar aqui na Bíblia. E está lá escrito assim, ó, também enterraram em Siquém
os ossos de quem? De José, que os filhos de Israel trouxeram da onde? Pronto. Dito isto e lido isto, eu preciso nessa noite dizer a todos os irmãos, essa palavra que fala ao meu coração todas as vezes que eu cito ela, que é uma palavra revelada. Você não vai encontrar isso em livro, em qualquer outro lugar, porque isso é uma palavra que Deus pôs no nosso coração há algum tempo atrás. E nós ministramos uma ou duas vezes em alguns encontros da gente, e cada vez que eu falo sobre ela, o coração aquece e sentir a orientação do querido e bom amigo Espírito para poder ministrá-la ou falar nesses minutos aqui, que vai caber para nós, vai caber para todos que estão aqui. Veja bem, José morre, mas antes dele morrer, ele faz que o povo de Israel prometa a ele. Interessante que na morte dele, ele já determina e profetiza. Ele profetiza, dizendo o seguinte: nós, povo de Israel, filhos de Jacó, não vamos ficar aqui no Egito. A terra aqui está boa, Deus nos prosperou aqui, embora a gente mora em Gozen, mas eu me tornei governador, e, puxa vida, e vocês estão debaixo da minha bênção, e estão debaixo da bênção do faraó que me ungiu, mas aqui não é o nosso lugar. Então prometa para mim, que passe o tempo que passar, vocês irão tirar os meus ossos dessa terra, e vão depositar, e vão enterrar, sepultar os meus ossos na terra em que Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que é a terra de Canaã. Extraordinário isso. Parece que na hora ali era um simples pedido, e parece que eu vejo até os irmãos de José olhando e fazendo a promessa, mas de uma forma até, bom, vamos lá, está prometido, mas a coisa pegou, porque José morreu, logo vem a perseguição ao povo de Israel, aos filhos de Jacó. Quantos anos foi essa perseguição? Todo mundo sabe, mas não vou aqui me demorar muito, mas vocês sabem que mais ou menos 400 anos. 400 anos de perseguição. Os autores dizem 432, outros 450, nem lá e nem cá. 400 anos de perseguição, até que o eterno Deus, então, escuta. A Bíblia diz que Deus vê, escuta, ouve a lamúria, a lamentação e o sofrimento do povo. Deus desce. Interessante, a Bíblia Sagrada diz que Deus desceu, e algumas coisas Deus desce para confundir, e outras vezes Deus desce para levantar algumas pessoas. No caso da Babilônia, Deus desceu porque aquilo que não é para a glória dele, na casa de Nimrod, lá da Torre de Babel, Deus desceu ali na Torre de Babel, olhou, bom, quando ele não desce, quando algo não é para a tua glória, ele desce para confundir. Quando não é para a glória dele, ele desce para confundir. Quer ver Deus trazer confusão no meio do povo? É quando o que está acontecendo no meio do povo não é para a glória dele. Quer ver Deus desmanchar toda a confusão no meio do povo? É quando ele desce e vê que tudo que está sendo feito é para a glória dele. Oxalá que nós estejamos reunidos aqui, não para outro objetivo, embora alguém venha do norte, do sul, do leste, um vem mais perto, outros vêm mais de longe, não importa. O que importa hoje é que, se você está aqui, oxalá, como eu não conheço o teu coração. Quem conhece o teu coração? Somente aqueles 7 olhos que estão aqui, que a Bíblia diz 7 olhos do Espírito, e que não é verde nem azul. São 7 olhos, e a Bíblia fala que esses olhos são olhos de fogo. Somente eles conhecem o coração. Oxalá que ele veja no nosso coração
que tudo que nós estamos fazendo aqui, seja um glória, um aleluia, seja participar do culto, seja um presente, seja um pedido de oração, seja uma comemoração, seja para a glória e honra do nome dEle. Porque se for para a glória e honra do nome dEle, pode ficar tranquilo, ninguém sairá daqui confundido. Todos sairão daqui com uma direção, com uma orientação, com um norte, porque quando é com confusão, quando não é para a sua glória, ele desce para confundir, mas quando é para a sua glória, ele desce para levantar alguém e continuar a sua obra. Foi assim que aconteceu lá. Ele levantou Moisés e vamos embora, toca o barco para frente. O povo então entra naquela outra dimensão de libertação. Chegamos no capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo é o capítulo da libertação, né? E interessante que no capítulo 12 de Êxodo é a promessa de Deus para libertar o povo. Mas onde estão os ossos? Aonde estão os ossos? Ainda está enterrado lá. Acompanhe-me. A Bíblia diz que no dia 10 do mês mais importante, pode ver lá no capítulo 12, que é o mês principal. Interessante que esse mês principal, dando uma olhada, é o mês de Abib, ou o mês de Nisan, que seria o mês de março nosso. É para os judeus o mês mais importante. Esse mês importante, no dia 10 desse mês, cumpriu-se a promessa e cumpriu-se a profecia de José. O povo sai do Egito. Aonde estão os ossos? Guardados no Egito. Mas quando eles saem do Egito, eles desenterram os ossos e colocam em algum lugar, em algum invólucro. E um grupo, qual grupo? Não se diz qual. Não se cita a tribo de Dan, de Gade, de Asa, de Benjamim, de Naphtali. Não cita essas tribos famosas, essas tribos, não cita. Simplesmente vamos trasladar para Josué 24, 32, e ali os ossos de José é enterrado. Ora, numa dimensão de tempo, num lapso temporal, esses ossos ficaram mais ou menos guardados 510 anos. 400 anos de sofrimento, mais 40 anos o povo no Egito, mais 70 anos para concluir a vida de Josué, que morreu com 110 anos, mais ou menos 510 anos. Dentre esses 510 anos, eu quero chamar a atenção do Senhor nos minutos que me faltam, para os 40 anos em volta do deserto. Alguém carregou esses ossos. Carregou os ossos durante 40 anos. No deserto. O interessante é que chamava-se a tribo, cada uma tinha a sua bandeira, mas os ossos estavam onde? Estavam com aquele grupo. Um grupo que não desistia. Um grupo que não tinha fama, não tinha nome. Qual era a tribo? Nem a tribo citava, não está na Bíblia. A história diz que talvez fosse Dan, mas é história. A Bíblia não diz qual tribo que era, mas alguém, um grupo, levou com muito cuidado os ossos de José. Carregou com muito cuidado os ossos de José. E a promessa era: não perca os meus ossos, nem um artelho, nem sequer um pedacinho. Eu quero que nenhum pedaço, fique aqui no Egito. Todo está prometido. E eles carregaram durante o dia, digo amém. À noite, madrugada, 40 anos. Carregando os ossos. Durante os 40 anos, Deus não deixou faltar nem pão, nem água, não deixou faltar comida, porque Deus é Deus de dignidade. Repita comigo essa frase: o meu Deus é Deus de dignidade. Ou seja, você pode estar passando por um momento mais difícil da vida, Deus não deixará, nem você, nem você, nem você, nem você, nem você,
nem eu perder a dignidade. Passaremos tribulação? Sim, mas com dignidade. Passaremos momentos difíceis? Sim, mas com dignidade. O Senhor chegou até aqui passando momentos terríveis? Sim, mas com dignidade. Porque embora passe pelo deserto, embora sofra as agrúrias e os intempéries do deserto, lugar desorientado, lugar de temperatura alta e baixa, lugar que você não sabe aonde está, lugar de indecisões, mas nunca sem dignidade. O Senhor não deixará faltar o pão na tua mesa, a roupa, ainda que você não compre lá a sua roupa, lá não tenha um shopping para comprar, e nem tampouco tenha dinheiro para ir para uma loja e trocar as suas vestes, mas elas serão renovadas, abençoadas, o sapato não vai desgastar, e quando faltar pão no deserto, vai vir frango do mar, mas você não perderá a sua dignidade. Levante a sua mão para o alto e receba essa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não perderá a sua dignidade, porque eu sou Deus de dignidade. Narabacharamataraia. Orapacaramaturimaia. Aleluia, aleluia. Sofrer, sim. Somos pastores há quantos anos, né? A última coisa que nós queríamos viver é de cesta básica. Meu Deus do céu. Viver de cesta básica. O sangue de Jesus tem poder. Depender de dízimo dos irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Alguém já falou isso ou não? Quantos já falaram isso? Prepara. É nítido o que Deus fala em Jó: o que mais eu temi. É o que me acontece. Mas uma coisa eu garanto a vocês na palavra: Deus não deixará, de novo, nem você, nem você, nem você, nem você, perder a dignidade. Aleluia. Esse grupo levou os ossos no meio desse deserto tão abençoado. Oh, deserto abençoado. Porque quando você está na direção de Deus, que deserto bom. O deserto é bom demais. Até porque quando você chega em Canaã, o que você conta é as bênçãos do deserto. Quando você chega num lugar bom, num lugar gostoso, puxa vida, cheguei até aqui, você não conta das bênçãos do lugar, você conta das bênçãos que você, lá do deserto. Oh, Paranaguá, se é Paranaguá, acho que eu me lembro. Oh, Foz do Iguaçu. Oh, você passou por lá, não passou? Algumas visitas, algumas situações. Oh, cidades, aonde? Eita, momentos. Oh, vontade de morrer. E alguém diz assim: mas crente tem vontade de morrer? Eu já tive vontade de morrer um monte de vezes. Vontade de morrer e vontade de matar. Eu vou perguntar aqui: quantos já sentiu essa síndrome de homicida? Levanta a mão. Baixa a mão. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Porque não tem jeito, não tem jeito. Tem dia que a gente levanta com vontade de matar. Um desejo ardente de matar. Meu Deus do céu. Se aquele irmão. Se é ou não é? Meu. Mas aí você lembra, né? Você lembra da cruz, lembra que tem que sofrer o dano, lembra que tem que engolir seco, lembra que tem que comer o pão, não aquele pão que o mundo fala,
Repita comigo: pão de asno, ou pão amargo, pão duro. Era um pão sem fermento, desse tamanho. Que tamanho era? Desse tamanho. 12 pão. Cada pão simbolizando uma tribo. E os sacerdotes tinham que comer, sem fazer cara feia. Tinha que comer. O senhor já comeu alguns? Eu acho que já passou de 12. O senhor já comeu alguns? Eu ainda como, pastor. Aí fala assim, mas é só para os sacerdotes que tinha. É verdade, era só os sacerdotes que tinham que comer. Pois é. Aí Jesus vem e fala assim: ô João, manda um recado para esse povo aí. Versículo 6 de 1 de Apocalipse. Que eles são reis. Coma pão, meu filho, amargo, sem fermento e duro. Mas o que o senhor está dizendo? É o irmão do lado, meu filho, que às vezes não dá para engolir. Engole. Aquela irmã do lado que, vontade de matar, engole. Ou aquela situação terrível, engole. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Deixa eu dizer, você é sacerdote. Sacerdote. Glória. Deixa eu fechar aqui para nós terminar. Ai, Jesus. O interessante, meu líder, meu amigo, meu irmão, é que os carregadores de ossos não eram lembrados por ninguém. Repita comigo: carregadores de ossos. Repita assim: pastor Davi precisa de carregador de ossos. Levanta a mão bem alto, agora que você vai entender a profecia. Se é alto, vamos lá. Segura lá em cima lá. E diga: Senhor, não deixe de faltar carregadores de ossos na minha vida. Escuta, carregador de osso não é osso qualquer. O osso aqui é o osso de quem? De quem? Quem carrega osso, carrega sonhos. Uma coisa é carregar o osso do pastor Rubinania. Outra coisa é carregar o osso do João. Carregar ossos de José. É carregar sonhos. E quem carrega sonhos não desiste. Quem carrega sonho não tem fama, mas não para. Quem carrega sonho não tem um nome nos outdoor, não tem um nome na primeira página, talvez seja esquecido até do seu líder, mas não para, porque tem um propósito. Carregadores de ossos. Quem carrega os ossos de José, carrega sonhos. E se você está aqui hoje e agora, é porque você sonhou e não parou, sonhou e não desistiu, sonhou e não encerrou o seu ministério. Nenhum escândalo te derrubou, nenhuma decepção te frustrou, porque quem carrega os ossos, ainda que demore, ainda que olha, mas eu vou continuar carregando. O senhor não estaria aqui de jeito nenhum, se não fosse um sonhador, se não fosse um carregador de sonhos. Como é que o senhor sairia e atenderia tantos desafios, se não fosse um sonhador? Como nós estaríamos aqui,
se a gente não fosse sonhador. E o interessante que tem sonhador e sonhador. Só sonhadores, como sonhou Jacó, que consegue vitória no Jaboque. Só sonhadores, como sonhou José, consegue mesmo no leito, acreditar na promessa. Só sonhadores, como sonhou José de Maria, pode assumir responsabilidades que não é sua. Criar um filho que não é teu, mas crê. Só sonhadores, como sonhou Daniel, transforma sonho em visão, visão em profecia, profecia em promessas de Deus. Só sonhadores, como Davi II, conseguiria chegar e transformar a face de Cajuru e do estado do Paraná. Deus abençoe. Te amo de coração. Vamos em frente e que o Senhor levante muitos carregadores de sonhos. Não tem fama, mas que sonha com a gente. Coisa aqui, desculpa, pastor, só esqueci de falar uma coisa. É porque eu estava sentado lá e Deus falou comigo, acabei de esquecer, mas como é Deus que falou, aí eu me lembrei, aí Ele me lembrou de novo, tá bom? Eu vou embora hoje, daqui a pouco, se Deus quiser nós vamos embora, mas o Senhor Jesus falou, eu com muita humildade falo isso para o Senhor, Ele visita o Senhor hoje com saúde. Vocês não entenderam? Ele falou comigo muito, e fala para Ele assim, fala para Ele que eu visito Ele com saúde. Receba saúde. Tua graça
Meus queridos, minha gratidão a todos. Amém? Vamos encerrar com a bênção apostólica. Estenda as suas mãos e receba o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus o Cristo, e que a doce, divina e eterna comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e assim permaneça não somente hoje, mas até o arrebatamento da igreja. E os que recebem, digam amém. Deus abençoe a todos.